Hello students, nesse vídeo a gente vai ver algo bem legal e algo bem interessante que vai contribuir bastante para a nossa trajetória no inglês. Ok? A gente vai aprender frases como tem livros em cima da mesa, tem uma xícara de café em cima da mesa. Como é que a gente fala esse tem? Esse tem no sentido de existir. Vamos conhecer então? Let's go! Muito bem. Aqui eu trouxe três opções que são possíveis para a gente utilizar, para a gente expressar essa ideia de existir no inglês. Vamos lá. A primeira é o there is, ok? No quadradinho verde. A segunda vai ser o have, que a gente tem ali no quadradinho roxo. E a terceira vai ser no quadradinho azul ali no canto, que vai ser o there are, ok? Vai ser um desses três, ou dois desses três aí que nós utilizaremos para transmitir essa ideia. Mas primeiro eu quero que vocês analisem essa figura que a gente tem aí, ok? Nós temos que aparentemente é 6 a 7 prédios em um lugar, em um condomínio. Como é que eu falo? Tem 7 prédios aí. Existem 7 prédios aí, ok? Vocês podem perceber que eu troquei esse tem pelo verbo existir. Okay? Então, como é que a gente fala esse tem, esse ter no sentido de existir? Se vocês já tiverem um conhecimento prévio do inglês, vocês vão perceber que have, o verbo have, que a gente vê ali no quadradinho roxo, significa ter. Mas só que esse ter, ele não expande a sua ideia para o sentido de existir, ele se limita à posse. Por exemplo, I have a car. Eu tenho um carro. Mas no sentido de existir, ele não cabe, ele não faz parte, ok? E para isso, a gente vai ter outros dois verbos, duas formas, que vão depender, ok? Ou seja, vai ser o there is ou there are, ok? Mas agora, qual vai ser? O there is ou there are? Ambas se referem ao esse tem, no sentido de existência, no sentido de existir, ok? Beleza? Mas qual será utilizada? Qual é a diferença entre ambas? A diferença entre ambas existe justamente no que a gente está falando ser o plural ou o singular. Por exemplo, there is, a gente utiliza no sentido de quando a gente está falando de coisas somente no singular. Por exemplo, tem uma caneta em cima da mesa. Aí sim, a gente só tem uma caneta, então a gente utiliza o there is. Agora, quando a gente tem mais de um objeto, ok? Mais de uma pessoa, aí sim a gente utiliza o there are, ok? Por exemplo, tem vários prédios aqui. Nós começaremos nossa frase utilizando o there are, ok? Beleza? Vamos conhecer mais um pouquinho e ver alguns exemplos para nós aprendermos melhor. Vamos lá. Opa! Beleza? Já que a gente viu que vai ser o there is ou there are, que traz esse sentido de existência, agora a gente tem que analisar a imagem aí. Vamos lá. There is a car in the parking lot. Ok? Ali ele utilizou o there is. Mas por que ele utilizou o there is? Obviamente, da coisa que a gente está falando está no singular, só tem uma. E o que, que a gente está falando? Do carro. Nós vemos aí só um carro no estacionamento. Então, a gente utiliza o there is. There is a car in the parking lot. O que, que ele disse aí na frase completa? Tem um carro no estacionamento. Existe um carro no estacionamento. Foi isso que ele disse. There is a car in the parking lot. Muito bem. Agora vamos conhecer um exemplo para o plural. Opa! Vamos contar quantos carros nós temos aí? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos alguns carros, né? A gente pode deduzir dessa forma. Agora, alguns carros, a gente está falando de somente um carro ou de vários carros? Ou seja, a gente está trabalhando com singular ou com plural? Se tem mais de um carro, a gente está trabalhando com o plural. Então, obviamente, eu não vou poder utilizar o there is. Eu vou ter que utilizar o there are. There are, ok? Como a gente tem vários carros e a gente pode contar os carros, então a gente utilizou o there are. Existem, tem, ok? O que ele está dizendo ali? There are some cars on this street. Tem alguns carros nesta rua. Existem alguns carros nessa rua. É isso que ele está dizendo. There are some cars on this street. Very good. Beleza? Ok? Thanks, obrigado. Até a próxima. Valeu!